can't keep me in. I feel my heart underneath my skin. Stack up those dreams, won't let them go. Some way, somehow my day will come. This is my time, gonna light it up. Stepping out into the unknown. Stepping out, oh, stepping out to whatever's coming on. Stepping out, I'm a man on fire. Sounds crazy, but I never lose. Oh, you know I'm gonna give it all I got. Do what I came to do. I'm a man on fire, and my day is overdue. This burn is never gonna stop. Do what I came to do. I'm a man on fire. But back to the wall is how I live my life. I risk it all, put it on the line, then blow it up every single time. It's a big world, I'll take it in. If I don't try, how can I win? This chance might never come again. Stepping out into the unknown. Stepping out, oh, stepping out to whatever's coming on. Stepping out, I'm a man on fire. Sounds crazy, but I never lose. Oh, you know I'm gonna give it all I got. Do what I came to do. I'm a man on fire, and my day is overdue. This burn is never gonna stop. Do what I came to do. I'm a man on fire. Oh, 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 oh. I'm a man on fire. Oh, oh, oh. I'm a man on fire. Stepping out into the unknown. Stepping out, oh, stepping out to whatever's coming on. Stepping out, I'm a man on fire. Sounds crazy, but I never lose. Oh, you know I'm gonna give it all I got. Do what I came to do. I'm a man on fire, and my day is overdue. This burn is never gonna stop. Do what I came to do. I'm a man on fire. Olá, eu me chamo Juliana, sou analista de processos, aluna do Eduardo, membro da comunidade Rutia, onde ele oferece a mentoria de processos. Quando eu comecei a mentoria, eu estava com muitas dúvidas em relação ao levantamento de processos, em relação aos desenhos e a toda a parte de construir um projeto, então, de melhoria contínua, de melhoria de um processo. Olá pessoal, falando um pouquinho sobre minha experiência com o Edu, eu conheci ele na consultoria, trabalhamos em alguns projetos juntos e ele sempre me ajudou com conselhos, mentorias, dicas, de como melhorar ali o desenvolvimento de alguma atividade, de algum trabalho. Fala pessoal, meu nome é Renato Carvalhal. Vou falar um pouco aqui de como a mentoria do Eduardo tem me ajudado a me desenvolver como profissional. Conheço o Eduardo desde 2012, trabalhamos juntos num projeto grande aqui no Rio de Janeiro. Nessa ocasião, o Eduardo foi meu líder e meu mentor. Há 10 anos atrás, muito novo ainda, cheio de energia, mas botando energia no lugar errado, focando essa energia nas pessoas e não nos problemas. Eduardo conseguiu me ajudar a reverter isso, então comecei a focar as minhas energias, as minhas atenções no problema, mudando o jeito de agir no trabalho, de buscar novas soluções, cooperando mais com a equipe e me ajudando, me treinando também a liderar. E isso foi um diferencial para mim como profissional e também na minha vida pessoal. Durante as lives de mentoria já foi muito esclarecedor
tirei muitas dúvidas, mas o que eu posso considerar o diferencial é que enquanto eu estava colocando isso em prática de fato, né, que é onde aparecem realmente as dúvidas, eu pude entrar em contato com ele e ele sempre me retornou, sempre me ajudou, né, me sendo criticando alguma coisa que eu estava fazendo, sendo dando uma sugestão, né, então realmente sendo o mentor, né, dando a direção de como eu deveria seguir para de fato entregar um projeto que fosse um sucesso, né. Eu comecei a ver tudo de uma outra forma. O Eduardo sempre entregou muito, sempre entrega muito, porque ele não só fala, né? Ele está vivendo o campo de batalha. O diferencial que eu vejo nele é que ele compartilha o seu conhecimento, ele se esforça, ele vai no detalhe para transmitir, né, para trazer clareza para a pessoa conseguir entender a ideia dele, né, a mensagem que ele quer passar. E ele se esforça e eu admiro isso, que hoje em dia a pessoa que transmite conhecimento, ela é um diferencial, na minha opinião. E ele também se procura melhorar, né? Então, são 2 pontos que, para mim, é um grande diferencial, transmitir conhecimento e buscar melhorar. Há 2 anos atrás, eu retornei a trabalhar com o Eduardo, agora na parte de consultoria, também ele como meu superior, como meu líder e me mentorando. Crescimento exponencial, é claro, né? Aprendendo a lidar com o cliente, aprendendo a lidar com a agenda, com outros consultores, liderar outros consultores, os problemas do dia a dia, como se organizar, tudo isso no campo de batalha. Realmente está dando certo, estou entregando aqui na empresa meu primeiro projeto na parte de administrativa, né, que é onde que eu não estava atuando até então. E é isso aí, eu acho que é muito válido essa parte do pós, né, de colocar em prática. Queria agradecer ao Eduardo pela oportunidade e falar para vocês, aproveitem que o conteúdo é bom demais. I'm a man on fire. Sounds crazy, but I never lose. Oh, you know I'm gonna give it all I got, do what I came to do. I'm a man on fire, and my day is overdue. This burn is never gonna stop, do what I came to do. I'm a man on fire, fire. Olá, profissionais de processos, sejam muito bem-vindos ao dia 2 do evento. Nessa semana tão especial, nós estamos promovendo com os profissionais de processos para que nós consigamos juntos aqui criar um ambiente e discutir, e através de vários formatos, né, seja no Instagram, seja aqui no YouTube, como nós estamos fazendo hoje, seja uma mentoria no Teams, como nós já fizemos, seja qual for a ferramenta ou o canal, que nós consigamos construir um ambiente de aprendizado para que contribua com o ecossistema de BPM. Ontem foi o dia 1, onde nós falamos sobre as competências. Eu quero primeiramente agradecer vocês. Foi incrível. Realmente gostei muito de fazer e também gostei muito da interação de vocês. Gostei muito da repercussão que deu o evento. Tenho conversado muito com vocês aqui nos bastidores, no WhatsApp ou nos próprios comentários, e agradeço muito por isso, tá? E também, como eu fiz ontem, vou fazer hoje de novo. Peço um favor aqui. Já é a segunda vez que estou falando aqui no YouTube sobre esse evento, e é a segunda vez que eu vou falar que a plataforma do YouTube é um canal, né, um canal que nós gostaríamos de aumentar, de promover. Então, por isso, eu estou aqui na frente e quero pedir para vocês, se gostarem, sim, dê o seu like, não é obrigatório, é claro, mas gostaria que vocês se inscrevessem no canal e também
encaminhassem aqui o link para outras pessoas, para outros profissionais. Eu faço isso aqui no começo, porque muita gente, depois que vê o conteúdo, gosta ou começa a seguir, ou me fala, me deixa saber que ajuda de verdade. Então, por isso eu peço aqui a ajuda de vocês para se inscreverem no canal e me seguirem, ajudarem os outros profissionais de processo, tá bom? Eu não vou fazer a parte inicial como eu fiz no dia 1, né? O dia 1 que nós falamos da competência para profissional de processo, 7 competências foram faladas, e lá eu mostrei da onde veio o método, lá eu mostrei qual foi a procedência, como eu comecei a trabalhar com processos, e isso está lá no dia 1, está aqui na plataforma do YouTube ainda, então eu recomendo fortemente que você assista, porque o evento foi desenhado. Ele foi desenhado para que você compilasse, né, as competências, as habilidades e as atitudes que nós falaremos amanhã, no dia 3, para que isso sim fizesse uma integração. Aliás, esse é o grande desafio do profissional de processo, nós vamos falar mais sobre isso, tá? Quem está chegando hoje aqui e não assistiu o dia 1, não tem problema tecnicamente, assim, você pode sim assistir depois as competências. Nós desenhamos dessa forma, como eu disse ontem, porque a competência é mais próxima da nossa formação técnica. Eu sou engenheiro, depois comecei a trabalhar com processos e eu venho acumulando ou certificações, ou capacitações, ou experiências que me levam para o lado técnico. Então nós começamos pela competência porque tem mais talvez similaridade, talvez familiaridade, não sei o termo correto aqui, mas ela está mais próxima ao nosso background, né, à nossa formação. E por isso nós começamos com ele. Hoje nós vamos falar de habilidades. Hoje é o dia 2 do evento. E a habilidade, eu já vou adiantar aqui para vocês que está mais distante do nosso dia a dia. Isso porque ninguém ensina isso. Eu não vejo por aí ensinando as habilidades, pelo menos não no meio aqui do BPM, de processo. Tá? Nós atualmente sempre estamos falando de informação técnica, de mapeamento, de melhorias, e nós não estamos cuidando muito dessa parte de habilidade. E eu já gostaria de deixar aqui o primeiro insight, a primeira ideia aqui para você anotar no seu caderno, que eu gosto muito de fazer isso, também acho que você deva fazer. O primeiro insight é: não subestime as habilidades. Não subestime. Não entre aqui no evento achando que isso é subjetivo, porque não é. O que eu vou falar hoje aqui, ele vem de experiências de dezenas e dezenas de projetos, e onde eu trago resultados bons, outros não tão bons assim, mas experimentados, testados. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, tudo bem? Então, no segundo dia, eu quero falar aqui do link, né, que a gente está deixando sempre aqui nos comentários, né? Os comentários que vocês devem participar, e eu estou aqui com suporte, sempre colocando o link aqui para vocês, que, por exemplo, podem acessar o grupo do evento. Ele foi formado já há algum tempo, e eu venho colocando ali sistematicamente o material do evento. Então ele tem lá uma série de pastas dentro de um drive que eu separei para o evento, e você vai encontrar os mapas mentais, o pessoal recebe antes do evento, vai encontrar também os e-books que eu estou deixando como prometido aqui no evento, vai encontrar materiais de vídeos, posts, checklists, vários materiais que eu estou deixando lá para que você possa usar e aumentar a sua caixa de ferramentas para que você consiga aumentar o seu resultado no dia a dia. Então, estou deixando aqui em cima ou algum lugar aqui no chat, né, esse link, você pode entrar no grupo ainda, acesse o Drive e pode baixar os materiais, pode usar à vontade. É um presente aqui, né? Eu prometi que ia dar uma tonelada de conteúdo e quero fazer isso com vocês, tá bom? Como eu já disse, para se inscrever no canal, porque isso também pode potencializar os seus resultados, tá? Como eu digo, assim, sempre o ambiente é capaz de mudar os nossos resultados. Então, hoje falaremos das habilidades do profissional de processo. E aqui, de repente, você vai até descobrir uma carreira nova, vai talvez direcionar um pouco o que você está fazendo, depois que falar sobre as habilidades, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um slide, mais tela, né? Aqui depois, né, pessoal, eu vou deixar as telas para vocês também com as fotos, para que vocês não tenham preocupação de ficar printando, mas fiquem à vontade, eu coloco lá no Drive também. Então, reparem,
Isso aqui é o desafio que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Tem esse triângulo onde ontem, dia 1, falamos das competências. E hoje vamos falar das habilidades. E não é segredo para ninguém, eu já falei que aqui teriam as atitudes e a gente pode colocar até a sigla aqui já, né? De competências, aí habilidades e atitudes. E a gente chama carinhosamente aqui de chá, né? O nosso chá. E quando eu disse aqui, né? No último dia eu vou abrir as inscrições para o programa de formação de consultores e ele é baseado nisso aqui, ele é baseado no chá. E a gente faz aqui uma combinação de uma competência, uma habilidade, uma atitude e monta pacotes de conhecimento. Nós vamos falar mais sobre isso amanhã, tá bom? Então, o grande desafio aqui é conseguir integrar isso aqui, né, pessoal? Conseguir fazer com que você enxergue e as competências aliadas às habilidades e às atitudes podem formar um arcabouço aqui, né? Um conjunto de conhecimento para você obter mais resultados, tá bom? Eu vou deixar aqui também, né, durante o evento, aqui no chat, aqui, nós vamos tentar colocar aqui também alguns links quando for citado alguma coisa, como se tiver um material específico de OneDrive, alguma coisa assim, a gente vai usar o chat para se comunicar e eu peço para que vocês participem. Aliás, queria ver se o som e a imagem estão bom para vocês. Escrevam sim aqui nos comentários, né? Ou está bom. Claro, se não estiver, comente aqui, por favor, mas eu espero que esteja adequado para vocês. Ontem nós fizemos um trabalho um pouquinho maior. Como eu disse aqui, a gente teve que fazer uma pequena introdução e nós excedemos um pouco aqui, talvez os 90 minutos que eu faço uma proposta para isso. E hoje acho que nós vamos conseguir fazer um pouco mais reduzido, depende do nosso volume de conteúdo aqui. E eu peço para que vocês venham junto comigo e se dediquem, tá? E eu vou mostrar para vocês hoje aqui, ontem também eu falei a explicação sobre como vocês devem se comportar no evento. Escrevi aqui, ó, de forma até categórica, sua responsabilidade. Eu repito aqui, ninguém, absolutamente ninguém é responsável pela sua formação, pelo seu resultado. Você não pode culpar ninguém aqui, nem da família, nem o colega, nem que está do lado, nem do seu trabalho, porque você é exclusivamente responsável pelo seu resultado. Você que tem que correr atrás disso. Portanto, as suas responsabilidades nesse evento são de acompanhar o que nós estamos falando aqui e também de avaliar. Eu vou repetir essa parte porque é muito relevante, tá? O acompanhamento, ele se dá através dos mapas mentais. Tá? Deixa eu escrever aqui, ó, mapas mentais. E se você não está no grupo ainda, se você não estiver no grupo, eu vou pedir para que você, né, clique aqui no link, em algum lugar aqui no chat e entre no grupo. Vou mostrar aqui, deixei aqui para vocês, ó. E é um mapa mental. Esse aqui é o original, que deu origem no primeiro evento, né, que nós fizemos, na primeira turma do programa. Eu conservei ele aqui de uma forma carinhosa, porque eu gosto de escrever aqui neles também, ó. Tá vendo? E vocês também receberam isso aqui. Lá na pasta tem esses mapas mentais que estão escritos. E aqui está uma organização de tudo que vai acontecer. Quem está no grupo do evento recebeu isso aqui antes. É um dos privilégios de estar lá comigo no grupo. Mas depois de algumas versões aqui do evento, né, desse programa, aliás, nós conseguimos fazer o lançamento desse material em PDF. Transcrevemos e o material virou um e-book. Esse e-book, inclusive, está sendo vendido na Hotmart lá e eu estou disponibilizando sem custo aqui para quem está participando. E é o e-book das competências, tá? Quem está no grupo também recebeu isso aqui antes e pode participar vendo antes até do evento que eu vou falar. O pessoal me pergunta, Eduardo, mas você não tem preocupação de passar o material antes? Eu falo, não, porque eu tenho que falar algumas coisas, alguns insights aqui, algumas observações que a discussão é que leva à consolidação do conhecimento, tá bom? Então, os mapas mentais, vocês vão acompanhar o conteúdo. E a avaliação é o que eu chamo aqui dos modelos de avaliação. Novamente, lá na mesma estrutura, lá no grupo, que você recebeu o acesso aqui, né, do Drive, tem lá uma pastinha escrito modelo de avaliação. E esse modelo aqui é um Excel simples, tá? Eu fiz carinhosamente para vocês aqui, mas é um Excel simples, com toda
humildade aqui. E nesse Excel, né, nós temos aqui 3 abas. Se der, eu vou pedir para colocar aqui na tela, senão depois vocês acompanhem comigo. Tá? Tem 3 telas, tem 3 abas, subabas, onde você tem no lado o ponto A, depois na outra subpasta, né, você tem o ponto B, e depois uma terceira subpasta lá você tem uma comparação. Um conf aqui, ele tem uma comparação. Então, o que você deve fazer hoje? Lançar no ponto A, e você vai lançar no ponto A a sua avaliação. Então, hoje, depois de enxergar aqui, ó, deixa eu ver se dá. Hoje você tem que fazer o lançamento do ponto A. E o que é o ponto A? Que a gente fala para melhoria, estão falando para vocês também, né? Tem uma nota de 0 a 10. Você vai dar uma nota de 0 a 10 para cada habilidade. No final de cada habilidade que eu falar, vou falar 7 habilidades hoje, você vai dar uma nota de 0 a 10. E lá nesse Excel, ele vai formando já um mapa, ele vai formando um radar, assim, ele vai preenchendo automático para você, e você vai sair daqui já com a sua média das habilidades, tudo bem? Depois, mais para frente aqui, para fazer um desenvolvimento, você lança também qual a sua meta para cada competência, para cada item, competência, habilidade ou atitude, você vai ter um plano, você vai ter um gap ali, e aí você pode, essa lacuna pode virar o seu plano, tá bom? Então eu quero que vocês acompanhem comigo. Ontem, para quem esteve comigo aqui, fez a avaliação da competência. Então, quem estava comigo aqui ontem já saiu do evento com a sua média das competências. São 7. E hoje também são 7 habilidades. Vamos totalizar os 14 itens dos 21 totais. A gente fecha amanhã. Tá bom? Então você vai fazer a sua nota aqui e depois, quem quiser pode me mandar. Quem quiser postar no grupo a média, pode postar. Quem quiser colocar no chat, fica à vontade. É uma prerrogativa muito particular, né? Não precisa se expor nem nada disso. Eu quero que vocês se sintam à vontade para conseguir se avaliar. Então, isso para tentar deixar mais prático, tá? Para a gente tentar deixar o evento um pouco mais prático para vocês participarem. Muito bem. Olha só. Qual é o propósito, né? Qual é o propósito? Ontem eu falei da missão. Falei assim, a minha missão, contei um pouco da história, contei de onde veio o método, contei como que eu cheguei aqui para trabalhar com processos. Eu cheguei na minha missão, que é transformar profissionais de processo em consultores. Eu falei sobre isso, tá? E hoje eu escrevi um pouco diferente, escrevi propósito. Eu gostaria que você investisse um pouco de tempo em você e pensasse qual é o seu propósito. Tem um propósito do escritório de processo, propósito na empresa. Qual é o seu propósito profissional de processo? É importante falar, eu troquei um pouco hoje aqui, porque nós vamos falar um pouco mais de habilidades, de parte mais comportamental, e requer se aproximar um pouco mais de pessoas, né? Então aqui, pessoal, ajudar, né, pessoas. Ajudar pessoas, claro. Repare, quando você está no escritório de processos, eu já fiz live sobre isso, já tenho mentoria sobre isso. Quando você está no escritório de processos, as pessoas olham para você e elas não podem ver aquela figura do auditor, o que acontece muitas vezes. Tá? Não pode ver a figura do auditor, porque o resultado diminui. Eu vou falar muito disso hoje, de resultado. Não é porque eu gosto, é porque o resultado diminui. Então, as pessoas, elas têm que olhar para você e falar, lá vem ele que me ajuda, não ele que me cobra. Falo muito sobre isso, ajudar as pessoas, mas de verdade. Ajudar de verdade é eu entender primeiro o que seria um resultado melhor e correr atrás para ajudar. Então, quando eu falei que meu propósito, minha missão é transformar profissionais de processo em consultores, eu não quero que você se apegue à palavra consultores aqui como se fosse somente um cargo, uma função. Eu não quero trabalhar com consultoria. Não é isso. O consultor aqui é o trabalho consultivo, é o se importar de verdade. E é isso que eu gostaria que você levasse para você aqui nessa parte de propósito. Sendo assim, se você entender o que eu falei até agora, é a parte de integrar as competências, as habilidades, as atitudes. Isso me ajudar a fazer, né, uma caixa de ferramentas, como eu digo aqui, para a gente estar melhor.
você vai perceber junto comigo que nós temos uma oportunidade aqui na mesa. Tem uma oportunidade aqui hoje. Eu queria que você percebesse isso, que nós temos uma oportunidade aqui hoje. E se você perceber isso, vai ficar mais, não fácil, eu diria, mas mais aderente, faz mais sentido para você. E eu falo muito sobre isso aqui, e eu acho que só contando história é que a gente talvez consiga absorver, né? Porque às vezes a teoria fica muito dura. Mas sim, faz a diferença no consultor, no profissional de processo, no analista, é algo que nós não estamos tão acostumados a falar. Eu posso afirmar para você que não é técnico. E eu fiz isso olhando, observando, medindo dezenas e dezenas de projetos, né, de vários aspectos, sendo gerente, sendo consultor, sendo analista, simplesmente ajudando, né? E eu cheguei à conclusão aqui que a oportunidade que nós temos aqui hoje é dominar as sutilezas, e a palavra dominar é forte, tem que ser essa mesmo, dominar as sutilezas para que nós consigamos, né, fazer o simples funcionar. Então, o domínio da sutileza, fazer o simples funcionar. E o simples não é fácil, não é a mesma coisa. Então, se eu conseguir ter isso aqui dentro do meu trabalho, dos meus resultados, eu vou conseguir escolher. Eu falo muito sobre isso. Se a gente consegue dominar, eu consigo escolher. Quando eu estou só apagando incêndio, eu não consigo fazer isso, tá? E aqui embaixo, o que é o simples para você? O que é o simples para você? Pode ser simplesmente ficar mais tempo em casa, com a família, fazer as viagens que você quer, trabalhar onde você quer, ganhar mais dinheiro, ser promovido. Pode ser o que é o simples para você, né? Atualmente vai ter alguma coisa aqui, porque nós estamos falando de um ambiente profissional, atualmente vai ter a ver com carreira, pode ser de um lado para um outro, mas atualmente tem a ver com carreira, já que nós estamos aqui num ambiente para desenvolvimento pessoal, mas mais profissional, tá? A sua carreira vai mudar quando você entender essa oportunidade. E para mudar isso aqui, nós temos que entender que são sutilezas. E as sutilezas devem ser mexidas, as ferramentas para mexer nas sutilezas, né, não são aquelas que nós estudamos nos livros, aí, como mapeamento de processo, como desenvolvimento de melhoria. Isso é uma base técnica muito importante. Mas isso aqui é uma outra conversa que eu quero ter com você hoje. Hoje começa a mudar o jogo para o profissional de processo. Eu estou preparando vocês, né? Assim como a melhoria termina no plano de ação, o profissional de processo quer mudar o jogo também tem que terminar no plano de ação. E o plano de ação do profissional de processo, ele passa pela atitude. E amanhã, um dia talvez até mais forte, mais intenso, mas eu tenho que preparar isso. Saímos da competência, passando pela habilidade, chegando na atitude. Eu fiz isso aqui ontem também. As duas partes que eu estou repetindo são esses dois slides aqui, o flipchart. E essa parte aqui é onde eu gosto de traduzir o que eu estou falando aqui, né? Se você estiver comigo, se dedicar, mesmo que assista de novo, faça de novo depois, eu desafio você a fazer agora, junto comigo, e você conseguir medir aqui, medir mesmo. Falamos ontem muito das competências de medição, e você conseguir medir aqui, ó, o seu chá inicial, você vai ter o seu ponto A. Né? Isso aqui a gente vem subindo assim, ó, e ele vem subindo degrau a degrau. Ele pode estar em qualquer posição aqui. Talvez você não chega nesse B, mas chega aqui nesse aqui, que são os degraus da nossa carreira, né? Os degraus da melhoria, os degraus do projeto, da maturidade da empresa. Eu gosto tanto disso aqui, faz tanto sentido para mim, que a metodologia da minha empresa é feita com degraus. Isso aqui, meus produtos são desenhados aqui. E aqui em cima, né, pode ter algum momento aqui, eu tenho outro chá. Competência, habilidade, atitude. Não necessariamente precisa ser 10, 9. Pode ser que aqui tenha algum elemento que seja 2 e você subiu para 4. Você já pensou nisso?
Você dobrou de intensidade, de tamanho. E, mas é 4 ainda, mas era 2 antes. Então isso aqui, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção. Eu estou aqui para ajudar vocês a fazerem isso aqui, ó. Gosto muito dessa palavra ambiente. Falo algumas vezes aqui. E o ambiente é formado por pessoas, por ferramentas, por métodos, por rotina, por hábitos. Tudo que você faz para criar o ambiente, por amigos, por profissionais que andam do seu lado, das médias que você anda. Então, o ambiente, tudo isso que você constrói para conseguir aumentar a probabilidade de sucesso. É isso que a gente faz aqui. Então, se você quer ir sozinho, você pode até ir mais rápido, é uma decisão sua. Mas eu posso afirmar que quando você vai acompanhado, você vai mais longe. Isso é importante. E aqui, pessoal, eu gosto muito dessa palavra também, falo várias vezes dela, que é resultado. O resultado, pessoal, nos protege. Quando eu vou falar de números, eu falo do fato primeiro. Depois eu falo das causas. Eu falo de resultado. Então hoje nós vamos falar de habilidades. E acreditem em mim. Quero que vocês venham comigo porque dá resultado. Não é conversa fiada. Não é coisa subjetiva. Não é. Dá resultado. É por isso que eu estou falando. Que me credencia a falar aqui na frente, como eu disse ontem, são os resultados. É o que está dando certo. E às vezes o que não dá tão certo assim, a gente aprende. Tá bom? Importante isso, tá? Lembra do chá número 1 aqui inicial, que vocês vão fazer hoje comigo. E depois vai fazer um outro chá lá conforme o desenvolvimento. Chego um momento que eu estendo a mão para vocês. Não é segredo. Eu vou abrir a terceira turma aqui de programa de formação. Em momento algum, você é obrigado esse caminho. Eu estou te dando material aqui suficiente para ir sozinho, está tudo bem para mim. É assim como eu estou dando uma tonelada de conteúdos ali no grupo. Eu quero que você se sinta absolutamente à vontade, mas que faça isso aqui. Entenda isso aqui, que se dedique a esse evento. Tá? Esse aqui é o nosso método. É isso aqui que eu estou apostando de desenvolvimento para a gente. Vou fazer uma pequena particularidade aqui, né? Deixar um desenho aqui. Quando você fizer a sua nota lá, como você fez lá de competência, eu vou fazer aqui, ó, quando você fizer lá a nota, você vai ter aqui, ó, ele vai dar um gráfico assim ele forma assim, tipo uma roda aqui, né? Não chega a ser uma roda. Mas cada habilidade, cada competência, depois uma parte é competência, depois uma parte está dividida em 3, né? O círculo aqui, uma parte é competência, outra parte é habilidade, outra parte é atitude. Aí tem 21 itens que vai dar uma roda aqui para você. Você permite abrir o Excel, ele vai fazer uma coisa assim. E certa vez uma amiga falou para mim, eu trabalho com RH, eu achei que fez muito sentido. Imagine aqui, ó, se isso aqui fosse um 7, né? Ó. Esse aqui é 8, esse aqui é 7, esse aqui é 7, esse aqui é 9, esse aqui é 8, esse aqui é 7, 6. Repare que eu tenho uma média aqui. Eu não tenho nenhum lá baixo, 0, mas também não tenho 10. Talvez tenha um 9, eu não tenho nenhum 10. Está vendo que ele ficou esse formato? E aí uma reflexão que a gente estava fazendo outro dia, esse aqui tirou um 10, ó, muito maior. Depois ele tirou um 2. Depois ele tirou aqui um 8, depois ele tirou um 3, depois ele tirou um 7, depois ele tirou menor um 4. Eu quero fazer a reflexão com vocês aqui, que fez muito sentido para mim e eu queria compartilhar com vocês. Nós, às vezes, nos dedicamos apenas aos itens que são mais familiares, que a gente gosta mais. Igual criança, quando não gosta de matemática, não estuda matemática. E qualquer coisa da vida, se eu não gosto daquilo, eu fujo daquilo. E a minha média naquilo fica péssima. Vão ficando esses números aqui pequenos aqui. Repare, aqui pode ser até 2,10, um 9, 2,10. Vão comigo aqui? A nota deu 10, aqui deu um 9, sei lá, tá vendo? 3 grandes, 2 pequenos. Tá vendo que aqui forma um dente muito grande, ó? Forma um dente muito grande, depois forma um dente muito grande, né? E aqui, ó, quase que não tem um dente, ó.
Tá vendo? Essa é a reflexão que eu queria mostrar para vocês. Ó. Isso aqui, na mecânica mesmo, faz com que a roda não gire. Sou tão desenvolvido aqui em 2, 3 itens, mas eu deixei de lado os outros. Então esses ficaram muito abaixo da média. Isso aqui trava, como se fosse uma engrenagem. E esse aqui, não tenho talvez nenhum 10, mas eu tenho notas boas, 876, 876, em quase todos. E a força minha está justamente nessa média. É claro que você pode ser um especialista. Eu quero que você entenda essa reflexão, fez muito sentido para mim. Você tem sim que cuidar de coisas que você não gosta. Porque isso é o nome da eficácia, quando você faz o que tem que ser feito. Não é fazer só o que gosta, é fazer o que tem que ser feito. Tá? E às vezes fazer o que tem que ser feito é desenvolver itens, habilidades ou competências ou atitudes que você não gosta. Exemplo, não gosto de falar em público. Acontece muito aqui. A gente conversa muito nos bastidores. Uma vez eu vi uma pesquisa no Google, nem sei se está assim ainda, mas falar em público estava antes do medo de falar em público, estava maior que o medo de morrer. Consegue acreditar nisso? Assim, o cara prefere morrer do que falar em público. E é uma coisa séria que eu estou falando. Né? E aí, o que a gente acaba fazendo? Eu evito falar em público, quando eu devia combater. E é só um exemplo que eu estou dando aqui. Eu também tenho perfil introspectivo. Tá? O fato de eu estar aqui na frente falando com vocês aqui diretamente não quer dizer que eu não tive dificuldades. Eu tenho no meu canal lá, mantive o meu primeiro vídeo. Se fuçarem lá no Instagram, descer lá, o último lá, ele tem lá meu primeiro vídeo. E o primeiro vídeo eu deixei lá, para sempre olhar ele. E o primeiro vídeo é horrível. Tá sem luz, está gaguejando, falando baixo. E a gente vai melhorando, tá bom? Muito bem. E aí, eu começo o conteúdo para falar com vocês aqui. Então, são 7 habilidades. E aí vocês sabem, pelo ritmo que eu estou levando, até a hora que vai acabar. Por que eu estou fazendo isso? Previsibilidade é importante nas reuniões. É importante na apresentação de resultados. É importante conhecer isso. E não, por acaso, eu estou falando desse jeito. Ritmo é importante. Quanto mais preparação você tiver, mais domínio da sua apresentação você vai ter. Eu gosto muito de falar de condução de agendas. Então, aquele negócio do improviso, que a gente gosta de falar, não dá muito certo com quem não tem habilidade. Levando, por exemplo, futebol. Ronaldinho Gaúcho improvisa muito. Ele é muito habilidoso. Ele tem o direito. Os músicos que tocam muito bem improvisam. Eles têm o direito, eles são muito habilidosos. O problema não é que não é proibido improvisar. O ruim é que quando der errado, se você não tiver habilidade, você não sabe lidar com o que deu errado. Esse é o grande problema. Então, se você está disposto a correr esse risco, pode seguir. Né? Eu estou falando aqui que eu gosto muito da preparação e ela ajuda muito a mitigar esses riscos. Está com medo de falar em público? Faz um curso, se arrisca. Eu mesmo posso dizer que quando eu estava com muita dificuldade de falar em público, todas as rodas que eu ia nessas dinâmicas, eu levantava a mão. Alguém quer falar alguma coisa, eu levantava a mão. Eu não sabia nem o que eu ia falar. Mas eu levantava a mão, porque era um exercício para mim. Ontem, tem várias pessoas aqui que também estão fazendo cursos de oratória. Acho muito bom isso. Conversei até ontem com uma pessoa aqui do curso, do evento. Ela falou, estou fazendo oratória, que legal. Legal, porque eu falei, acho que eu tenho que melhorar a minha também, né? Porque é muito legal de aprender. Habilidade número 1, como eu disse, são 7. Saber se comunicar. Saber se comunicar. Eu estou falando um pouco sobre isso. Vou pegar esse gancho aqui. É saber se comunicar, pessoal. Saber se comunicar bem. Claro. Porque assim a gente se expressa de uma forma ou de outra. Né? É saber se comunicar bem. Eu não estou falando aqui só do dom da oratória, falando bonito, tem a voz bonita, se expressa bem. Não é só tecnicamente isso que eu estou falando, não. Eu estou falando de ser entendido, tá bom? Eu estou falando aqui de nós conseguirmos aqui assumir a responsabilidade pela mensagem. É isso que eu estou falando aqui, é a gente tomar conta do negócio. Eu não ficar deixando para o acaso. Tentar ser
o protagonista do negócio. É eu entender que existem técnicas de comunicação, que se eu posso até não estudar, mas existem, como por exemplo a CNV, que é a comunicação não violenta. Quem quiser recomendação de livro, tem só procurar o Marshall, lá no título, tem os títulos dele são os melhores, então comunicação não violenta. Tem muito material sobre isso, como você se comunica sem agredir o outro. É importante saber que tem a hora certa, tem o canal certo, tem o timing. É o time certo, tá? É importante documentar. A gente conversou, mas não documentou. E é importante também você estar sempre perto. Isso aqui, ó, como a gente fala de cliente, a gente fala ali do cliente, da pessoa, do cara que está sendo ajudado ali, né? É estar sempre perto. Está perto, está sempre perto do cliente. Eu estou sempre ali do lado, sempre disposto a ouvir, sempre tentando ajudar. É isso que eu estou falando aqui, tá bom? Qualquer coisa com resultado, eu preciso comunicar bem. Tá? Não dá para ter resultado sem se comunicar bem. As coisas são difíceis se você trabalhar sozinho, isolado. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco mais, para a gente explorar um pouquinho isso aqui. Ó. Vocês conhecem essa conjunto de palavras aqui, né? Por exemplo, o emissor está aqui e o receptor está aqui, ó. Aí aqui a gente tem a mensagem. Se vocês viram, quem não é tão jovem assim, conhece isso daqui. Então tem a mensagem aqui, e aqui tem dois elementos importantes. Ó. Aqui tem um negócio que é meio assim torto, ó, que é o ruído. O ruído acontece ou não, né, na nossa comunicação? Tem ruído ou não tem? E aqui por baixo, ó, vou escrever assim para pegar melhor. Vocês já imaginam que tem o feedback. Aqui, feedback. Essa aqui é o clássico, né? A figura clássica da comunicação. O emissor emite a mensagem para o receptor, que dá um feedback e tem um ruído no meio. Essas coisas mudam de intensidade, pode ter mais ou menos cada um desses elementos. Você é importante entender um pouco da teoria e também da base para que você entenda onde tem que melhorar, porque é verdade ou não é? E nos lugares que nós passamos, as pessoas reclamam de comunicação. Fala, Eduardo, foi uma falha de comunicação. É verdade? Qual? Qual falha? Escreve aqui para mim, se é o canal, se a pessoa, desculpa aí que a pessoa é errada, é o canal, a linguagem, tinha muito ruído, é um ambiente, ou você não escutou, não tinha feedback. Qual é a falha de comunicação? E responder só comunicação para mim, são respostas vazias. Assim como as pessoas gostam de botar a culpa na cultura. Aqui não temos a cultura. Não temos? Então vamos para casa. Quem é o protagonista disso aqui? Por isso eu estou falando de assumir responsabilidade. Vocês podem até escrever aqui no chat. Quem é responsável por transmitir a mensagem? Para que a mensagem seja entendida. Quem é o responsável? O emissor? O receptor? Ambos? Quem é responsável? Participe aqui no chat comigo. Quem é responsável pela mensagem ser entendida, né? Ser bem entendida? E eu vou me posicionar aqui. A responsabilidade é do emissor. Bom, pode até falar que depende, não sei o quê. É o emissor que se certifica através do feedback. Às vezes ele parafraseia, ele pede para repetir se o cara entendeu. Então usa técnicas para que entenda. Não quero que você mande um e-mail e já saia atrás do e-mail também, né? Falou, você entendeu o e-mail que eu mandei? Né? Mas é o emissor que é o responsável por essa entendimento da mensagem. Se é assim, você tem que ser protagonista disso. Por isso, entender da comunicação é estudar um pouco da comunicação. Não adianta ficar botando culpa. Ele é muito difícil. Verdade, ele não entendeu. Não entendeu e não aconteceu o que você queria. De novo, eu estou de olho no resultado. Tudo que eu estou falando aqui hoje, sempre pontuar, o resultado foi bom ou foi ruim? Eu falei tudo que eu quis, falei do meu jeito. Falei do meu jeito, eu não estou nem aí se não entendeu ou não. Qual foi o resultado? Foi bom
Se for bom, você pode seguir, né? Mas é isso aqui que tem que ser olhado. Mas se você gostou de falar, se a mensagem é bonita, se entende? O resultado foi bom, eu vou falar do jeito que eu quero e ele tem que me ouvir. E o resultado é bom? Né? Eu já escutei muito isso aqui, ele é muito esquentadinho, o outro tem sangue espanhol, o outro é não sei o quê, o outro não é uma pessoa difícil. É uma pessoa difícil, como você vai falar com ela? Vai falar, não vai falar? Por isso que eu quero deixar aqui para você. Tem uma provocação para vocês. Ó. Vocês sabem definir o que é assertividade? Assertividade, pessoal. Quem quiser participar aqui no chat, fica à vontade. O que é assertividade? Vou colocar aqui. O que é assertividade? Eu vejo que a gente usa muito essa palavra. E muitas vezes a gente usa assim, aquela programação não está assertiva. Aquilo lá não está assertivo. O planejamento não foi assertivo. As metas não foram assertivas. Então, eu peço para tomar cuidado com o jeito que a gente usa as palavras, né? Então, assertividade pouco tem a ver com certo e errado. Eu não sei se vocês estavam presentes para isso, mas assertividade não é a mesma coisa que está certo, só porque parece a palavra. Está certo, então é assertividade, até porque certo é conselho, mas tudo bem. Assertividade tem a ver mais com posicionamento, ponto de vista. Eu queria mostrar isso para vocês aqui. Eu não vou usar um conceito que não é meu aqui, mas que fez muito sentido para mim. Uma psicóloga amiga minha, quando eu fiz uma dinâmica, ela falou assim para mim, Eduardo, a melhor explicação que eu consigo te dar da assertividade, porque eu também fiquei engasgando para responder, porque a gente fala que sabe, mas depois não sabe explicar. Falou assim, pensa num volume de TV. Aqui é mais comunicação e aqui é menos. Aqui é agressivo, o mais é agressivo, comunicação agressiva. E aqui eu vou pôr passivo, né? Acho que não sei qual que é o contrário aqui, mas aqui é agressivo e aqui é passivo. E aí ela perguntou, qual é melhor? O que vocês acham? Qual é melhor? Escreva aqui para mim. Agressivo é melhor? Você prefere que seja agressivo ou passivo? Eu prefiro no meio do caminho, tudo bem, mas se você tiver que escolher, qual que você escolhe? Interessante, né? O pessoal gosta de ir no meio, gosta de subir no muro, né? Ele sobe no muro. Mas, de fato, ela falou assim, nem aqui e nem aqui como volume de TV. Aliás, ela explicou várias coisas assim. Falou que assim, o amor e a raiva, ela explicou bem e o mal, é sempre a mesma linha, né? Que é outra conversa já, né? Mas, enfim, a assertividade, ela explicou assim para mim, fez muito sentido para mim. Ela depende da situação. Está pegando fogo aqui no ambiente? Você não pode pedir para as pessoas, com muita educação, por favor, vamos deixar o recinto, eu quero fazer uma votação para ver se a gente sai pela janela, pela porta, se a gente fica aqui esperando o bombeiro. Você não pode fazer isso, porque está pegando fogo. Então você vai ter que gritar, vai ter que, por vezes, jogar a pessoa, vai ter que quebrar alguma coisa, dependendo do estado que tiver, ou dependendo da situação, tem que ser muito agressivo. E esse é o certo para essa situação. Ao mesmo tempo, quando a gente perde um ente querido, por exemplo, uma situação que acontece na nossa vida, nós não podemos gritar com a pessoa. Por vezes a gente tem que ir lá, abraçar, consolar, acolher, e é uma comunicação passiva, e esse é o certo para esse momento. Isso fez diferença para mim, tá? Então, sim, é no meio, mas não é no meio exato essa resposta. Assertividade é a comunicação que se adequa à situação. Se adequa à situação. E se vocês quiserem escrever melhor, ser assertivo é defender o seu ponto de vista, mas respeitando o do outro. Defender o seu ponto de vista, mas respeitando o do outro. Se for assim, né, assertividade funciona, tá bom? Depois eu falo um pouquinho mais sobre essa parte de ponto de vista aqui, mas a assertividade é importante que a gente entenda. Talvez isso não seja
eu disse ontem, não tem que ter cabeça 01, né? Talvez não seja o certo, mas ajuda bastante. Pessoal, chegou a hora da avaliação aqui do primeiro, tá? Vou pegar aqui de novo para mostrar para vocês. Lá no seu mapa mental, vou mostrar aqui a parte que está no manuscrito, né? Aqui no mapa mental, você está vendo aqui do lado? Tá? Tem a linha do jeito que eu estou mostrando aqui atrás de mim, ó, atrás daqui. Eu estou mostrando a linha aqui, e essa linha, né, vai do 0 aqui até o 10. E aqui tem um bloco aqui no canto e tem outro bloco aqui, tá bom? Esse bloco, eu fiz aqui 5 elementos, 5 parâmetros para ajudar você a avaliar a habilidade 1. Na verdade, isso aqui se repete por todos os itens. Ontem nós fizemos isso 7 vezes. 7 competências, avaliando 7 vezes. E hoje nós vamos fazer 7 vezes nas habilidades, né? Então aqui está escrito coisas como: se você se comunica da mesma forma com todo mundo, você vai colocar que vai perder pontos. Como assim perder pontos? Vou explicar. Se você não se preocupa se o outro entendeu, você perde ponto. E mesmo raciocínio do outro lado, inverso na verdade, né? Se você se mantém perto do cliente para entender as necessidades, você ganha ponto. Se você se posiciona duro com o problema, mais leve com as pessoas, ganha ponto. Então o que é ganhar ponto que eu estou falando? É o método, estou sugerindo. Eu podia simplesmente perguntar de 0 a 10 quanto você dá para a sua habilidade de se comunicar. Ao invés de fazer isso, eu estou ajudando você a fazer um método. Coloca 5 aqui no meio, coloca 0 aqui na ponta, 10 aqui no mais, começa pelo 5, é o método. E aí você usa essas perguntas para você, ó, cada vez que você perde um ponto, você vem aqui, ó, era 5, 4. Perdeu mais um, foi para 3. Já está aqui, já está em 3. Aí foi do outro lado, ganhou um ponto, voltou para 4. Ganhou mais 2 lá, foi para 6. Aí a sua nota é 6. Você vem aqui e põe 6 aqui, ó. Qual é a sua nota? Importante aqui, né, pessoal? Não é para ganhar nenhuma competição aqui. Essa nota é sua. Se você, vou por 10, coloca 10. Eu juro que eu durmo à noite com esse 10 seu. Com certeza. Tomara que seja 10 mesmo. O problema é se for um 2. Aí você colocou 10 para ficar bonito, e aí o seu gap é 8 e você não enxerga. Esse é o grande problema da nossa autoavaliação. Então tem gente que fez o programa de formação comigo, né? Nós vamos abrir a turma 3, então tem outras 2 turmas que fizeram comigo, e as pessoas às vezes deram 2, porque achavam que não era nada. Tinha gente que deu 0. Não é possível que seja 0. Será que é mesmo? Até é possível, tá? Mas eu falo, deixa eu perguntar aqui para você. E aí não era 0, era 3 ou 4. Bom, é importante ter essa clareza. Gente, não precisa usar os itens que eu escrevi. Vai brigar comigo por causa disso. Não se aplica. Pode criar os itens. Como eu disse, eu achei mais fácil eu ajudar codando parâmetros. Você pode, antes nós falamos de priorizar, usar critérios, tá? Então você pode dar sua nota direto. Não tem problema nenhum. Muito bem, vamos para a segunda, então, habilidade. Olha ela aqui, né? Saber ouvir. Posso colocar aqui de novo, ó. Saber ouvir bem. Porque todo mundo ouve, né? Todo mundo sabe ouvir, né? Deus deu 2 ouvidos e uma boca, e a gente gosta de falar mais do que ouvir, né? Saber ouvir mais do que falar. Essa palavra aqui, ó, atenção, dar atenção. Dar atenção é aquilo que o ser humano mais gosta, de atenção. Então eu tenho que ouvir, mas ouvir direito, né, pessoal? Ouvir desligando o celular, ouvir assim, prestando atenção, às vezes até parafraseando, até com postura corporal mais aberta, né? Quem não leu, né, o livro de linguagem de O Corpo Fala, é um livro muito legal para a linguagem corporal. E aqui para quê? Para conquistar a confiança. Mas, de novo, pessoal, não se engane, não é saber ouvir para ser legal. Bom, eu não estou falando nada para ser legal aqui, aliás, você fica simpático, tudo, mas é tudo para ter, de novo, falei no primeiro, ter resultado. Dá resultado, pessoal. Dá resultado quando a gente escuta mais o que fala, e registra, e documenta, e faz alguma coisa com isso. Bom, saber ouvir uma habilidade 2. Eu não falei hoje aqui, mas eu falei várias vezes. Eu escolhi essas 7 habilidades. Tem gente que não concorda com elas e não veio pronto para mim. Eu peguei dos projetos, dos resultados. Eu acho que eu ponderei, fiquei muito em dúvida entre algumas e escolhi essas.
Parece que algumas são até mais fracas que outras, mas elas têm a sua força. Saber ouvir tem uma força muito grande. E aí eu estou tentando meio que mostrar para vocês que não é só para ser legal. Eu quero que vocês ouçam para transformar. Transformar o quê? Os dados, que tem muito no mundo, né? Tem muitos dados, não tem? Muitos dados, mas os dados não fazem nada sozinhos. Transforma em informações relevantes. E nós já falamos aqui sobre os medidores certos de desempenho. Ontem já falamos na competência 3 sobre saber medir o desempenho. Então, informações relevantes para... Aqui, ó. Não é de graça. Não é de graça. Para gerar oportunidade, gente. Para gerar oportunidade para você, para dar mais negócio. Então, escute mais para conseguir fazer isso aqui. Escute para conectar na estratégia da empresa, escute para conseguir fazer os objetivos do processo, cadeia de valor, objetivo estratégico, escute lá no café, tem os projetos, não é fofoca que eu estou falando, não, é escutar ali o que está sendo feito nos projetos, já resolveu muita coisa ali. Bom, ontem eu pedi uma coisa para vocês, e a qualquer momento vocês podem fazer isso. Eu vou pedir um favor porque isso ajuda outras pessoas. A qualquer momento da apresentação, aqui não precisa estar fazendo pose para isso, eu gostaria que vocês printassem a tela, o evento aqui. Fizesse um print mesmo e postassem ou lá no Stories, né, me marcando lá, Eduardo Ruth, peço para seguirem lá no Instagram, Eduardo Ruth, você me marca isso aqui, ou lá no LinkedIn também. Muitas pessoas me seguem lá. Para quê? Para que elas vejam o ambiente que nós estamos criando aqui. E mais pessoas possam ajudar a crescer o ecossistema de BPM. Acredita em mim que isso tem resultado. Eu já gerei muitas propostas de valor aqui, muitos negócios depois de um evento, não só para mim, como para outras pessoas que estavam do meu lado. Isso aqui não serve para mim, mas serve aqui para um aluno, para um mentorado, para um parceiro. Façam isso, promovam. Promovam onde vocês estão. Eu estou no ambiente. Eu estou aqui me dedicando, estou no ambiente. Inclusive, o seu chefe pode ver. Olha, ele está se capacitando a essa hora, se capacitando, né? E aí, porque podia estar fazendo outra coisa, mas está aqui. Então, não esqueça disso, tá, pessoal? É o poder da transformação. Vamos aqui passar para a avaliação 2. Eu já expliquei como que faz, então você vai fazer a mesma coisa. Vai vir aqui uma repetição, né? Então você vai repetir até ficar fluido para você. Você vai pegar lá, eu não lembro aqui como que são as... Deixa eu ler aqui, fazer uma colinha, né? Saber ouvir bem. Se você começa sem se preocupar, com as expectativas, vai perder ponto. Não está ouvindo? Não quer saber da expectativa? Se você ouve as pessoas enquanto faz outra coisa, isso é terrível. É muito feio. Está falando aqui, eu olho aqui no celular, no relógio, ou pego o celular, mas pode falar, isso é terrível, gente. Deixa no canto ali, ou está no computador assim, não faça isso. Não faça isso, que perde ponto, devia perder todos os pontos por causa disso, né? Mas enfim, do lado de cá, se você se interessa de verdade, o interesse vale ouro, o interesse é a chave. O interesse é o bem mais precioso. Eu falava que era o tempo, há pouco tempo atrás. O ativo mais precioso do mundo é o tempo que você passa com sua família, passa no trabalho, passa na academia, é o tempo. Não é o dinheiro, é o tempo, né? E aí depois eu fui aprendendo que é o que você faz com o tempo, ou seja, a atenção. Você tem um tempo e você me deu ele, igual eu agradeci vocês aqui pela atenção de vocês estarem aqui comigo hoje. Sou realmente muito grato por isso. E aí, qual é a nota que você está aqui na sua habilidade número 2, tá bom? E aí, ó, a gente entra na habilidade 3. Percebendo o ritmo. Vocês estão comigo aqui, ó, tem um ritmo, já falei duas, né? 2 e vou falar aqui mais 5. Nesse ritmo, já expliquei algumas coisas básicas, nós vamos ganhando o ritmo, assim como a produtividade. Nós vamos ganhando o ritmo. A habilidade número 3 é uma das que eu mais gosto, porque faz parte do chá número 3, né? Competência, habilidade e atitude número 3. Quando eu mostro lá no programa, né, eu estou falando aqui do que deve ser feito. O que? Vocês vão sair daqui sabendo o que. O programa fala como.
ajuda, que você pode fazer sozinho, pode aceitar minha ajuda. Então, esse programa, quando eu falei aqui do chá, ele mostra junto, né? Grupo, saber medir o desempenho, que é o 3, com habilidade. Consegue entender essa composição? Ó, eu junto a competência de saber medir bem, falamos ontem, com a habilidade de saber mostrar bem, e atitude nós vamos falar amanhã, né? Que tem algumas, e você vai juntar esse pacote, e aí você tem um pacote poderoso. E você pode combinar não só o C3 com o H3, você vai combinar o C3 com o H8, com o H7, com o H2. Entende que você tem que combinar esses 21 elementos de acordo com a situação? É isso que eu quero dizer. O destaque aqui, pessoal, fica para esse detalhe: apresentar resultados para público diferente. Eu fiz uma mentoria aqui, né, no evento, e eu estava falando da Cris, não sei se ela está aqui, mas eu estava falando dela, eu estava fazendo uma mentoria com 2 meninas, estava a Carol e a Cris, não falei o nome. Eu falei aqui porque ela se identificou. Ela falou assim: eu estou aqui, estou na mentoria, eu estou aqui, foi muito legal, o que nós fizemos juntos? Uma mentoria onde eu ajudei elas a apresentar melhor. Apresenta para mim. Posso dar uma pedrada? A gente brincou, né? E a gente vai, eu nada mais fiz do que conversar com elas e ver esse resultado que você quer mostrar. Vocês escutaram o que eu falei? Esse resultado que você quer mostrar, ou seja, primeiro tem que ter o resultado para mostrar, depois tem que apresentar. Então você vai apresentar do mesmo jeito para o CEO e para a operação e para o gerente. Ah, Eduardo, eu já sei apresentar para o CEO, então eu não vou dar nota 10 para mim. Pode ter a 10, mas não está escrito apresentar para o CEO aqui. Está escrito apresentar para públicos diferentes. Então você tem que apresentar para o CEO e para a operação também. E apresentar para um leigo, entendeu? Isso é uma habilidade muito grande. E você tem que entender essa diferença. Você tem que entender o que é diferente, o público-alvo é diferente, aprender a jogar o jogo. Ó, esse jogo é diferente aqui. Você entra num lugar e fala: ó, como que são tomadas as decisões aqui? Como que é? Como são tomadas as decisões? Você tem que saber quais são as regras do jogo para jogar o jogo. Então você tem que entender. Entende que tem a ver com os demais lá, ouvir? Se você não quer ouvir, você nem entende. E ainda aqui começa a ficar ruim para você. E aqui, ó, mostrar o ganho. Essas coisas, pessoal, eu também faço para mim, tá? Eu olho assim, particularmente, é uma coisa que eu faço bem, que é o apresentar, medir o resultado e apresentar o resultado. Particularmente eu faço bem. Minha nota é alta nesse aqui. Tá vendo o que eu falei antes daquela roda que tá? Eu não devo gastar tanta energia para desenvolver isso como eu tenho que desenvolver. Por exemplo, ontem eu falei de empacotar entregas, que é o meu que não está tão bom. Então eu uso para mim isso aqui. Então a gente tem que saber evoluir onde não está tão bom para melhorar. Então isso é importante, tá, pessoal? As pessoas são diferentes, não duvide do óbvio. Isso aqui tem que ter uma vontade muito grande de você sentar em mesas maiores, mudar a sua média, mudar o seu jogo. Pede para apresentar, levanta a mão, se arrisca. Se você está num ambiente seguro, às vezes eu estou na consultoria com alguém, fala: apresenta, eu estou do seu lado. Se eu não souber, a gente corre atrás junto. Mas somos dois agora, não é só um, né? Se arrisca, levanta a mão. Tá? O que você vai fazer? Então, assim, não é se tem uma apresentação de 60 PPTs lá de slides no PPT, apresentar para o senhor não é só cortar o slide. Tem que ter ideia, tem que ter storytelling, tá? Faça isso, tá? Essa é uma das habilidades mais importantes que tem para o profissional de processo. Aliás, essa parte aqui de apresentar o resultado, eu não consegui mostrar ontem, não sei se eu consigo mostrar hoje na tela aqui, mas eu tenho essa média, né? Lógico que não tem os nomes, mas todo mundo que fez o curso, eu tenho o lançamento deles lanço um por um, porque o programa não é um curso. Eu acompanho, um por um. Eu acompanho o que eles estão fazendo, tem mentoria dentro do programa. Então eu me preocupo com o resultado do doutorado. E aí eu tenho uma média, e a média deu muito baixa, deu um gap, deu um dente, assim, não apresentar resultados e medir desempenho. Então eu falo com muito carinho disso aqui também para tentar melhorar. Eu sei que isso é um gap de muita gente. Bom? E aí apresentar os resultados tem que saber e conhecer os públicos diferentes aqui, tá bom? Vou mostrar aqui.
Ó, uma coisa que eu queria deixar essa mensagem, eu tenho em vermelho aqui para vocês, ó. Não faça reunião sem objetivo. Pelo amor de Deus, não faça, é proibido. É claro que a gente faz. Mas estou falando aqui e vou falar por quê. Se você não sabe para que você está entrando na reunião, a chance de você sair dela sem um resultado de novo, olha de novo falando resultado. Qual é o resultado? A chance de você sair sem ele é grande. Vou dar um exemplo prático para não ficar voando. Reunião é um objetivo, você tem que validar as melhorias. Escreva o objetivo. O objetivo é validar as melhorias hoje. Então você vai entrar na reunião e vai falar. Eu tenho uma live só disso. Né? De apresentar, fazer reunião. Você vai lá e vai falar, hoje nós queremos validar as melhorias. Não vai falar que você veio mostrar. Nós vamos validar as melhorias. Então, no final da reunião, chega uma hora que você pode até falar, bom, te apresentei, chegou a hora. Chegou a hora de validar. Pode ser assim. Ou você faz mais fluido. Chegou a hora de validar as melhorias. E termina as reuniões com as melhorias validadas. Isso que é importante, tá? Você tem que buscar o resultado que você falou lá no objetivo que você escreveu. Isso é importante. Agora, não sabe? Vai comemorar o quê? E aí a gente escuta muito falando assim, a reunião foi muito produtiva. A reunião foi muito produtiva. Entendeu? Fala assim, mas como que foi muito produtiva? O que você produziu? O que você produziu? Ah, não, a gente conversou, a gente alinhou. Aí eu tenho vontade de ir embora, cara. Reunião de alinhamento na minha equipe está proibida. Reunião de alinhamento, o que você alinhou? Pode ter uma reunião de alinhamento, mas faz algum próximos passos, ali, alguma coisa. Outra pessoa entende? Isso aqui é um problema? É um problema quando a gente faz isso. Então não faz reunião se você não vai conseguir depois resolver, ter um resultado para mostrar. Não faz. E aconteceu comigo já isso. Eu falei na mentoria outro dia. Fizemos uma reunião, não tinha pauta, o diretor sentou, dono da empresa, olhou, 6 pessoas na mesa. 6 pessoas na mesa. Então, qual a pauta da reunião? Ninguém respondeu. Ninguém. Eu estava lá também, ninguém respondeu. Ele pegou, levantou, foi embora. Não voltou, não. Não voltou. Não tinha pauta e a gente, para mim, foi uma lição, né? Não sei se foi para todo mundo. Não faz, tá, pessoal? É importante. Eu coloco até mais de um resultado. Coloco mais de um para desmarcar lá para eu poder dividir o risco. Ó, vou nivelar o conhecimento, vou apresentar os resultados e vou escolher as ações para começar o projeto. Pode ser alguma coisa assim. Habilidade número 4. Bom, habilidade número 4. Eu não coloquei aqui o slide, tá? Mas não vou passar batido, não. Deixa eu ver. Então, eu não pus aqui. Desculpa não ter aqui, mas façam a avaliação. Tá? Avaliação da habilidade 3, do mesmo jeito, entra na habilidade. Eu vou falar aqui para vocês, como por exemplo, se você usa a mesma apresentação para todos os públicos, você vai perder ponto. Está escrito aí no seu mapa mental. Se você não faz questão de apresentar para o diretor, faz questão. Fala o que apresentar. Porque daí pode ser uma oportunidade, gente. Então, você arrisca. Eu tenho algumas histórias não tão boas lá no começo da minha carreira, de resultado ruim, mas que eu lembro até hoje que foram importantes para mim, tá? Assim, eu lembro que eu estava apresentando, assim, quando eu era muito novo, e o diretor, vários diretores, e enquanto eu falava dos números, ele virou para o cara do lado e falou, você está entendendo alguma coisa? E hoje eu dou risada. Mas no dia eu fiquei em pânico, porque eu ouvi. E aí eu ouvi e eu não conseguia mais pensar nenhuma palavra, juro para vocês. Eu não saía mais nenhuma palavra. E assim, a gente é vulnerável. Você acha que eu estou aqui na frente? Não tem erro? Tem um monte. Um monte. E aí ele percebeu, como é muito mais maduro que eu, falou, ó, quer tomar uma água? Eu não tinha outro jeito, eu falei, vou tomar uma água. Ele uma pausa de 5 minutos, o pessoal deu uma paradinha, e aí eu retomei. Então não vai acontecer nada, gente. Se você travar e falar assim, ó, eu não tenho a resposta agora, mas eu me comprometo a trazer até amanhã, não sei. Não vai acontecer nada. Se você for mandado embora por causa disso, não era nem para você estar ali. Não é por isso que vai ser mandado embora. Então, isso é a maturidade que traz ponto. A habilidade número 4.
ter controle emocional. Ter controle emocional. Não sei, quem tem, né? Escreve eu. Quem tem controle emocional, escreve eu aqui no comentário para eu ver. Não vou perguntar nada não, tá, pessoal? Controle emocional. E eu confesso que quando eu era criança, eu era nervosinho. Jogava mesmo. Meu irmão me encheu o saco, eu jogava até a faca nele. E depois, com o tempo, a gente vai se acalmando, vai ponderando, né? Vai aprendendo. Hoje eu acho que eu tenho um bom controle emocional. Vou dar um exemplo clássico aqui. Gravando um vídeo outro dia, e aí 2 horas de gravação, olhei gravando um áudio separado, gravei 1h57 de vídeo. Quando eu olhei para a câmera, eu tinha feito uma configuração, a câmera está desligada. Eles conseguem incorporar a raiva de vontade de jogar tudo, cara, e sair correndo, sei lá o quê, mas ninguém vai fazer para mim. Você pode até ficar com raiva, não é isso não, que não tenha raiva. Para, tenha a sua raiva um pouco, respira, depois volta. Não toma decisão, está com raiva, e depois volta. Então, o controle emocional, de novo, não por acaso, apareceu aqui, ó. Você tem que focar no resultado. Focar no resultado. O que eu quero dizer aqui é, eu fui lá e chutei o pau da barraca, xinguei, tal. Beleza, você fez isso. Qual foi o resultado? Eu perdi tudo. Perdeu tudo, isso aí é um resultado bom. Então, assim, tá vendo que o controle emocional, você tem que linkar com isso, ó. Controlar o resultado, a emoção, para ter o resultado. Eu não quero que você seja um morto. Pelo contrário. Vou até dar um spoiler aqui. A atitude amanhã número 7 é ter energia. Entendeu? O profissional de processo tem que ter energia na fala, na ação. Não é que eu quero ser uma pessoa morta, mas você tem que se controlar às vezes, tá bom? Isso aqui é uma definição que eu peguei do Cortella. Quem não conhece o Cortella, gostei muito. É a capacidade de suportar incertezas. Para mim, traduz muito isso aqui. É aquele cara que vai chover, pelo amor de Deus, se descontrola. Perdi uma coisa, se descontrola. Então, isso aqui é a capacidade de suportar incertezas. Cancelou o voo, perdi o voo, me conta que eu não sei ainda. O que você vai fazer? Chorar? Pode chorar. Você chora, você corre, você grita, você bate em alguém. Qual é o seu controle? Qual é o resultado? Gente, pessoal, eu não estou falando para ser robô, não. A gente tem que ter os altos e baixos. Não, estou falando só para você controlar as consequências ali quando você está nesse estado. É autoconhecimento que eu estou falando. Não é para não existir. Não vai existir mais isso. Não, vai existir sim. Tá? Habilidade. Eu penso, igual eu falei da assertividade, eu penso na intensidade, tá vendo? Tem situações que você tem que vir aqui. Muito parecido. Tem que a situação 1. E tem situações que você tem que vir aqui. Situações 2. Então tem que ir de acordo com a situação. Não tem que ficar no meio. Ninguém gosta de gente do meio. Aquele cara que não é nada. Senão você está sempre o quê? Sempre morto? Entende? Ele tem que ter, sim, os seus picos, seus vales. Só que ele tem que andar aqui, né? Ele tem que se controlar de acordo com o resultado. O resultado precisa gritar, grite. Eu já dei muito tempo na mesa, já em reunião. Eu estava numa reunião lá, eu falo, o resultado não está saindo, gente, vocês não estão vendo. Bom, mas eu não estou batendo nas pessoas, estou batendo nos problemas, e por isso que eu estou fazendo isso. Então é a capacidade de suportar a incerteza de buscar o resultado. Por isso que a gente usa aqui dominar a intensidade. Eu preciso dominar. Você lembra daquele comercial, vou entregar a minha idade, que ele falava potência não é nada sem controle? Potência, né? Eu não lembro agora de pneus, né? Não, potência não é nada sem controle. E aí o que era? Potência, o cara é muito intenso, mas não se controla. Muito gênio por aí, né? Que não se controla, muito explosivo, né? No final sempre é gente, tá, pessoal? No final sempre é gente. Mas não seja amor, não. Pode ter aqui essa sua oscilação, só controla. E aqui se avalie.
Avalie a sua habilidade número 4. Avalie aqui, ó. Aqui é o 5. Você fala, repita o método, tá vendo? Tem que ter coragem para ser repetitivo. Tá? E aí você tem aqui as avaliações, né? Se você tem o seu jeito e pensa que os outros têm que se adequar a você, se você prefere estar com a razão do que ter resultado, se você tem essas coisas aqui, você vai perdendo um ponto. Ah, mas eu vou sair com a razão. Vai perder o resultado, né? Lembra que ele vai ser feliz ou estar com a razão? Então, aí vem para cá, ó. Ser feliz ou estar com a razão, vem para cá. Se você entende que todas podem evoluir, né? Tudo entende que você consegue evoluir com isso. Se você prefere ter resultado melhor do que ficar com a razão, como eu disse, vai dar nota aqui. Você está aqui, tem gente que não precisa ler as coisas, não. O meu aqui é 1. Já coloca o 2, 1. Tem gente que não, eu sou muito controlado. Não me interessa se é bom ou ruim, não, cara. Eu prefiro a verdade sua, a sua verdade para você, não para mim. Eu já fiz isso aqui, eu faço sempre, tá? Então faço só avaliação. Habilidade número 5. Influenciar pessoas. Não consigo ver que quem que ensina essa habilidade de influenciar pessoas? Então você precisa influenciar pessoas. E aí eu mostro até esse livro aqui, ó. Eu li uma vez quando eu estava de mudança, eu não tinha livro na casa, assim, e aí depois eu achei esse livro, da minha esposa, estava lá, e aí eu li. Acho que é bem famoso, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Aí eu li isso aqui, um livrinho aqui interessante, mas eu li de uma vez, achei muito bom o livro, não por acaso, né? Um best-seller do Kennedy, né? 50 milhões, eu olho aqui. Isso aqui me motiva a ler, se eu me engano é bem isso aqui. 50 milhões de exemplares, eu li. Eu resumo esse livro aqui numa palavra. Pessoa, na verdade, a palavra é atenção, mas eu vou explicar. É atenção. As pessoas gostam de ter atenção. Pô, se eu estou te dando segredo, por que você não usa? Por que você não usa? Vocês estão comigo aqui, pessoal? Você tem que usar tudo isso que eu estou falando hoje junto com as suas técnicas. Ah, como que faz isso com isso? Eu tenho alguns workshops aí que eu tento mesclar isso aqui. Eu estou falando isso aqui para vocês porque o diferencial do profissional de processo está na condução das agendas. Você tem que saber influenciar pessoas. Mostrar com clareza o seu ponto de vista. Lembra que eu falei lá atrás da assertividade? Mostrar o seu ponto de vista respeitando o outro. Agora, mas é a mesma coisa? Não. Mas o cara que é assertivo, ele consegue influenciar mais as pessoas. Tem um outro livro que eu gosto muito aqui, que eu deixei aqui para mostrar para vocês, ó, do Cialdini, né? Que é Armas da Persuasão. Esse livro é muito legal. Foi escrito lá na década de 70 e tal. 2 milhões, tá vendo? Compra sempre 500 milhões. Mas esse livro aqui é sensacional. Ele usa gatilhos mentais. Gatilhos mentais, né? São cientificamente provados que eu consigo influenciar uma pessoa. O marketing usa muito isso aqui na gente o tempo todo. Não é por acaso. Por quê? Funciona. Então, se funciona, é resultado, de novo. Vocês estão reparando que eu estou falando em todos? Porque funciona, gente. Faz isso porque funciona, não é porque é legal. Respeite a psicologia. E aqui, não sei se tem um psicólogo aqui, mas eu posso falar que eu, sem orgulho nenhum, vou admitir aqui, eu sou engenheiro, lá atrás eu não respeitava, achava até uma besteira. Nossa, vai ter que falar com psicólogo. Achava uma besteira, muito cético. De novo, sem orgulho nenhum, tá? Sem orgulho nenhum. Já fiz terapia 2 anos, adorei fazer, me conheci, vi que eu podia errar, vi que eu podia melhorar. Então, respeite psicologia. Por que respeite? Porque é bonito? Não. Porque funciona. Se você não quer respeitar porque você não gosta, respeite porque funciona. Tá bom? E entenda antes. Vou mostrar um negócio para vocês aqui. Vou clicar em outra coisa. Qual é o seu ponto de vista? Uma vez eu até ajudei uma empresa a melhorar a convivência entre os sócios, que era marido e mulher, com esse desenho que eu vou fazer aqui para vocês. Eu vi algum ponto atrás da minha carreira e eu uso isso sempre. Se isso aqui fosse... Minha esposa não gosta que eu falo a coisa, mas se isso aqui fosse a coisa discutida, o ponto a ser discutido, se fosse discutido,
A pessoa que está no ponto, aqui nesse ângulo de visão aqui, ó, vamos dizer que ela enxerga isso aqui, né? Porque é física agora, né? Ela olha reto, ela vê essa parte. E a outra pessoa que está aqui no B, também tem o mesmo conceito, enxerga essa parte. Quem enxerga a parte certa? Porque é isso que a gente conversa. Ah, o meu tá certo, o seu tá certo, o meu tá certo. Mas se eu estou falando da mesma coisa, do mesmo item, do mesmo assunto, quem tá certo? E a gente briga por isso, uma insanidade gigantesca, gente. Você pega isso aqui, ó, enxerga isso. O cara do A enxerga isso, estou trazendo para cá. E o cara do B enxerga isso. Só que é dos dois do mesmo item. Então isso aqui, o mais inteligente é o cara que enxerga os dois. Por isso assertivo. Eu posiciono o que eu enxergo, mas eu respeito do outro, porque o outro está do outro lado, eu não estou nem vendo. Que briga maluca é essa? Fala para mim se a gente não briga no dia a dia. Não vou nem entrar em política. Fala para mim se a gente não briga no dia a dia pela mesma coisa. De novo, pelo mesmo resultado. Pelo mesmo resultado. Uma vez eu estava numa mesa no refeitório da obra, que eu era engenheiro, né? Estava na obra, e na mesa sentaram acho que 4 pessoas com religião diferente. Não importa. Religião diferente. Foi tão legal que a gente era amigo, né? E daí a gente perguntou, eu sou dessa religião, e você? Ele falou, eu sou dessa, eu não tenho isso aí. O meu tem também, e na sua, como que é? Foi tão legal essa conversa que eu lembro até hoje. A gente falou perguntando qual o meu e assim, e o seu. E a gente acabou comendo. Não teve uma exaltação de voz. A gente estava falando de como que era o costume, a religião não interessa. Mas não era para ganhar do outro, era só para conhecer o do outro. Será que é parecido? Será que eu posso usar um conceito no nosso trabalho? Isso aqui muda o resultado de muita gente, tá? Esse conceito aqui de ponto de vista. Isso aqui é matador. Aliás, é um bom ponto para você tirar um print aqui, ó. Esse ponto aqui é matador, tá bom? Muito legal. Ó, coloquei aqui em vermelho para você escrever e ficar preocupado, né, e tomar conta disso aqui. Influenciar e manipular é a mesma coisa? Como que é isso aqui para você, né? Influenciar e manipular. Então essa parte aqui, eu confesso que sim, né, a influência tem a ver um pouco com a manipulação. Eu confesso que você pode realmente ter algum ponto aqui de manipulação. E a manipulação aqui, para mim, o que é ruim é quando tem, não interesse que eu ia falar, mas quando tem intenção. Quando a intenção é ruim, o Bernardinho sempre fala isso aqui, a liderança não pode errar na intenção. Ele erra na força, ele erra muito, né, no nervoso, mas a intenção é boa, ele faz o resultado. Certo ou não, é um conceito que ele defende e eu acho que tem a ver um pouco com isso. A influência é você mostrar ali as consequências, o resultado, com a intenção de ajudar. Então, a intenção de ajudar aqui, ó, eu acho que é uma boa. É claro que eu não tenho como saber qual é a sua intenção, né? Mas eu estou tentando filosofar um pouco sobre isso. A intenção de ajudar. Porque senão tudo é manipulação, né? Tudo é manipulação. Manipular é você mexer os pauzinhos ali para dar um resultado. Isso é manipular. Bom, então isso pode ser que seja um problema, tá? Mas é só uma reflexão aqui. Eu falei de influenciar pessoas é uma habilidade. Sim, ele pode pular da manipulação. Cuide da sua intenção. Aqui, avalie-se então. Avalie-se aqui então para habilidade número 5. Habilidade número 5. Aqui tem o 0 e aqui tem o 10 e você vai ali se avaliar. Como, por exemplo, se você deixa as decisões soltas sem tentar influenciar, eu acho negativo. Se você deixa o negócio a causa, deixa a vida me levar, no meu parâmetro perde ponto. Você não precisa aceitar meu parâmetro, tá? Você não influencia ninguém, se você, porque acha que é manipulação, como eu disse, não vou fazer isso porque é manipulação. Não faz nada, o resultado fica solto. De novo, pessoal, estou falando do resultado. Tá? Você prefere convencer tudo pela razão, somente não tenta convencer aqui essa parte da emoção, da influência, né?
Se você entende que influenciar ajuda a mostrar com clareza suas ideias, você vem para o lado de cá, tô olhando um pouquinho do outro lado ali. Se você procura influenciar o ambiente, vem para cá. Então, sua nota está aqui, você é o famoso Maria vai com as outras, às vezes a gente é, né? E aí, qual que é a sua nota por aqui? É muito particular. Como que está a sua habilidade número 5? E aqui você vê, nós já fizemos 5 habilidades. E faltam 2. E agora, nesse ritmo, a gente já vai fechar daqui a pouco. Eu queria que você percebesse como é a complexidade de conseguir usar essas habilidades aqui junto com as suas partes técnicas, tá bom? E agora a gente entra nas 2 últimas para fechar esse conteúdo sobre as habilidades. Vamos lá? Aqui. Bom, pessoal, vamos para a nossa habilidade número 6 agora, né? Já ao final, faltam só 2. E vocês já sabem como que vai terminar. Então, a habilidade número 6, liderar equipes. E aqui um ponto importante para o profissional de processo. Muita gente fala, Eduardo, eu tenho que trabalhar aqui, eu não tenho equipe, eu trabalho sozinho. Eu também, quando comecei como consultor, comecei sozinho. Mas quem disse que essa equipe aqui é só a sua? Só que sim, tem a sua, tem a do cliente. Aí é o primeiro ponto que eu queria dizer. Tem a do projeto, da sua empresa mesmo, né? Tem do setor, tem da área. Mas você não pode liderar? Ou você acha que a liderança é só o cargo? Eu não sou gerente. Não estou falando de gerência, estou falando de liderança. Você está lá, o pedreiro, às vezes ele é o líder dos outros pedreiros por uma vocação, por um comportamento, olha o que eu estou falando, de liderança, uma proatividade. Então, liderança é você se impor aqui, não mandar, mas conduzir. Eu nem vou entrar no conceito de liderança, que tem muitos certos por aí, inclusive. Ó, tá vendo? Eu coloquei humildade para liderar. Humildade para liderar e aprender. Olha, importante isso no nosso ambiente de processo, pessoal. Você vai fazer um mapeamento, depois vai fazer uma melhoria, depois você vai fazer o plano de ação. A hora que você entregar o plano de ação, tem outros momentos de liderança, mas esse aqui é crítico. A hora que você entregar o plano de ação para a equipe que está do outro lado, como que vai ser? Porque tem 2 pontos muito importantes que eu sempre falo aqui. O apoio da liderança, da alta liderança, de cobrar, ritual de gestão. Acho que esse é um fator crítico de sucesso. Podem até notar isso, que é um fruto de uma observação grande que eu faço. E o outro ponto é que o dono do processo, o líder do processo, quem vai receber as ações, ele tem que se apropriar do processo. Ele tem que falar, esse processo é meu, eu vou fazer, aquilo deixa comigo, o resultado vai sair. Desse jeito que eu falei, vocês acham que encontram muito por aí? Esse é um problema dos projetos. Estou falando aqui, é um grande problema dos projetos. A gente passa o plano de ação e o plano de ação fica lá. Entende como isso é um problema? Então, precisa muito de liderança. Parece uma habilidade. Estão vendo as habilidades? Essa habilidade é mais ou menos. Não é. Essa habilidade aqui é muito poderosa. Está precisando muito dela. Está precisando de líderes aqui para projeto. A gente precisa para liderar a mudança. Tem cara que vai na frente, ó, vem comigo aqui que eu vou liderar, não precisa de cargo para isso aqui não, tá, gente? Às vezes precisa de um cargo para movimentar, mobilizar, mas isso aqui não também é cargo, não. Estou falando de ajudar. Ajuda primeiro. Você vai ajudar o cara, liderar é ajudar. Você vai lá e entende quais são os obstáculos dele e depois você ajuda a tirar os obstáculos. Esse cara te respeita, te dá autoridade, isso também é liderança. Bom? E aqui, tá vendo? Mostrar o caminho. Vai na frente. Mostra o caminho. Eu acho que tem um ponto aqui que eu queria desenhar para vocês. Ó. Gosto muito disso aqui. Para mim, isso aqui amarra tudo que eu estou falando. Ajude para ser ajudado. Você ajuda para ser ajudado. Você vai lá, ajuda o cara de verdade. Não é uma dívida assim, mas é aquele negócio de quem planta, né? Depois tem a colheita. Sempre plante, cuide para ajudar ele de verdade. É uma pergunta que eu gosto muito de fazer. Ó. Implantação de mudança, na prática. Você pega o item,
que é o item da mudança. Tem que fazer tal coisa. Pá, você vai vir aqui e vai perguntar assim para ele, ó. Por que não? Essa pergunta aqui é muito poderosa. Por que não dá certo? Por quê? Mas não é assim, não é para brigar. Faz a pergunta tecnicamente. Aí você vem aqui, ele vai te falar um item. Ah, por causa disso, Eduardo. Ah, bom, você vai lá e escreve. Por causa disso, você vai lá e escreve. Por causa disso, você vai lá e escreve. Ah, não entendi esse. Ah, explica de novo, é esse. Bom, não é assim, é assim. Você sabe por que não. Sabe por que não. Aí vem você aqui e fala, tá bom. Você falou para mim. Então, esse aqui nós vamos fazer assim, ó. Eu tenho um modelo, vou começar com você. Tirei, tudo bem? Esse aí, tá bom. Esse aí você tirou, mas quero ver se você tirou outro. Então, esse eu não consigo tirar. Mas esse aqui eu não consigo resolver. Mas esse aqui eu vou pedir ajuda da liderança lá em cima, lembra do apoio da liderança? E eu vou pegar para eu resolver e eu vou tentar tirar de você. Então, esse aqui você não vai precisar fazer por enquanto. Esse eu resolvi, esse eu tirei. E esse aqui, o João aqui sabe fazer, faz com ele, tal, resolvemos semana passada. Resolvemos ou não resolvemos? Gente, é claro que eu acelerei aqui, mas eu estou falando um raciocínio. Faz o porquê não, lista, é sistema, é pessoas, é gente, é processo, é dinheiro. O que está faltando para você? Vai e ajuda a remover os obstáculos e o cara vai te ajudar com o resultado de novo. Eu estou falando de novo de resultado. Mais uma vez eu falando aqui de resultado. Bom, de resultado. Tudo bem? Faz sentido? Então, a habilidade 6 é uma das mais importantes. Eu não estou com o livro aqui da Brené Brown, né? Brené Brown. Eu não estou vendo. Ah, tá até aqui. Acho que estava ali embaixo. Não sei onde está agora, mas tem a coragem para liderar. Tem a coragem de ser imperfeito, que ela escreveu, e tem a coragem para liderar. Livro da Brené, né? Brené Brown. Você procura lá no TED, você coloca lá vulnerabilidade no TED Talk, né? Eles falam, tem aqueles 15 minutos que eles fazem o conhecimento, falam lá, põe vulnerabilidade. Tem uma apresentação dela que tem 60 milhões de views. Então deve valer alguma coisa, né? É muito legal esse livro dela. Pois avalie sua habilidade número 6. Avalie aqui, ó. Começa pelo 5. Tem o 0 desse lado. Tem o 10. Repetição de novo. Você sabe avaliar aqui que eu estou falando. Deixa eu por aqui para mudar. Muito bem. E aí você pode, se você só faz as entregas e não se preocupa com a equipe, se a equipe vai chegar, só faz a entrega, você vai perder ponto. Se você acredita que a soma das partes é maior, né, que o resultado. Isso aqui não é verdade, às vezes, né? Você junta uma parte de uma parte de outra, parte de outra, parte de carro, por exemplo, não faz o melhor carro. O que tem a ver isso? Tem a ver que você quer liderar só juntando, quer extrair o melhor de cada um na marra. Você tem que conseguir conciliar em prol de um objetivo comum, né, que é até o significado da cooperação. Tem muitas técnicas para liderar, né, pessoal? Eu não estou falando da técnica, estou falando que essa é uma habilidade que você tem que saber quanto você é e você tem que desenvolver porque ela é importante para o profissional do processo. É isso que eu estou falando aqui. Então, qual nota você se dá aqui? Importante para a gente cuidar dela. Lá no programa de formação de consultores, a gente fala do como. Lá eu tenho apresentações, eu tenho mentoria que a gente faz toda semana para aumentar o seu item. Tá? Qual que é o objetivo do programa? Pegar o seu chá de um tamanho e entregar você um chá na outra escadinha mais alto. De ordem muito prática. É disso que a gente está falando aqui. Então, eu estou fazendo com você uma parte do que eu faria, por exemplo, numa mentoria. Eu estou fazendo aqui com você. Então, participe, faça, tá bom? E, por fim, a habilidade de se concentrar. Essa daqui, posso até confessar que ela ficou lá na berlinda, tal, entra, não entra, entra, não entra. A habilidade de se concentrar. E por que ela entrou? Porque agora, nesses tempos até, está mais difícil de ter concentração. A gente desvia a concentração muito fácil. Vou dar um exemplo aqui. Lá no modelo de educação, né, as nossas aulas
no colégio, lá foram desenhados para 50 minutos. Vocês sabem por quê? 50 minutos era o tempo médio do aluno conseguir segurar a atenção. Por isso a aula era montada em blocos de 50. Né? Sabe qual que é o tempo hoje da atenção da criança? Quer dizer, acho que até passou já, mas 6 minutos. 6 minutos na média. Não por acaso os blocos de desenho têm 6 minutos, alguns desenhos. Então eles usam isso no marketing e tal, mas quero dizer que o nosso tempo de atenção diminuiu muito. A gente se desconcentra muito fácil. Tem uma história aqui. Eu gosto de me concentrar quando eu chego em um cliente, eu desligo o carro, desligo o ar, desligo tudo. E antes de descer do carro, eu fecho os olhos e fico um pouco quieto. E fico ali respirando só. E de repente eu abro o olho, dou uns tapas assim até e levanto e saio. E uma vez eu estava saindo do carro bater assim, o cliente estava aqui do lado. E aí ele estava aqui do lado, ficou olhando, o que é isso aí, Eduardo? Aí começamos a rir, ele falou, não, eu estou me concentrando aqui porque o dia vai ser de energia. Ele falou, que bom isso aí, que bom. E a gente deu risada e continuou. Mas é um ritual que eu faço, pode me chamar de maluco, mas é um ritual que eu uso para me concentrar. Eu fico quieto um pouco antes de começar uma agenda. Eu me preparo assim numa agenda, tá bom? Pode ficar um pouco em silêncio. A parte de concentração, pessoal, é ação direcionada. Um pouquinho técnico, né? Mas é aquilo que eu consigo inibir os pensamentos. Eu consigo controlar. Eu consigo direcionar o foco. E para isso a gente tem que treinar. Não sei quantos de vocês fazem meditação. Eu já fiz mais aqui, eu faço muito pouco agora. Mas meditação é muito bom para isso aqui. E às vezes você está com o ambiente seu está muito perturbado, você não consegue ter ação, você tem que estar muito desconcentrado. Então você tem que ser capaz de criar ambientes. Tá bom? É isso que, por isso que ele entrou aqui. Se concentrar, eu acho que é uma coisa que está faltando muito profissional no processo. Muito desconcentrado. No dia a dia, você vai estar lá mapeando, por exemplo. E aí o cliente está falando e você está desenhando, ele está falando e você desenhando e o assunto está se perdendo. Você tem que ter, eu costumo dizer que você tem que treinar o ponto, por exemplo, a ferramenta. Treine a ferramenta até o ponto que ela não te atrapalhe mais. Você consiga fazer outra coisa, tá bom? E aí você vai lá, escuta o cliente e faça isso aí também. É importante você conseguir se concentrar, não ficar viajando lá. Dependente do que é importante. Coloquei aqui, cria ambiente para ter ritmo, para você produzir mais. Então, ritmo, produtividade. Qual é o ambiente? O ambiente da gritaria? O ambiente do som alto? Qual é o ambiente que você está? Qual é o ambiente que você está produzindo? Você escuta a música, não escuta, qual é o ambiente? É importante isso. Eu proponho um exercício para vocês. Não, tentem fazer isso aqui. Talvez hoje, agora vocês estejam até cansados, mas eu vou fazer 1 minuto com vocês. Não, vai pegar um objeto, qualquer coisa que seja na sua mão, vai pegar o objeto aqui, e aí o objeto que você tem na mão, você vai tentar descrevê-lo por 5 minutos. Você vai pegar aqui, eu estou segurando uma caneta que tem um componente plástico, ele tem uma tampa com cor diferente, a tampa é azul, o corpo aqui é cinza e tem um código de barras aqui. Eu estou vendo que ele é um marcador permanente, não é aquele que você pode apagar, e também está escrito que ele é recarregável. Tem um tamanho de mais ou menos uns 12 centímetros, ele tem um aspecto mais macio aqui na ponta, aqui é mais duro. Essa ponta aqui tem um cheiro até da tinta que eu estou usando. Dá para perceber que aqui por trás dá para recarregar. E se eu puxar aqui, consigo até ver que ele consegue sair. Então quer dizer que aqui deve ter uma tinta que se compra. Consegui tirar aqui a ponta. Deve ter um outro elemento aqui dentro. E aí, isso aqui ele tem uma duração de talvez 1 ou 2 dias de aula. Não sei, eu não consigo estimar. Enfim, eu fiquei 1 minuto aqui, pessoal, falando, e a nossa cabeça sai devagando às vezes. Quando fala azul, já lembra do azul do céu, da praia, da fazenda. Isso que é inibir pensamento, você tem que trazer de volta. Capacidade de concentrar aqui. Não subestime isso. Não subestime isso. A capacidade de concentrar é uma atenção voluntária.
de esforço direcionado. Você tem que conseguir se concentrar para você conseguir ali ter um controle mental. Bom, aumenta a produtividade, gente. Aumenta resultado. Bom, e aí, avalia aqui a última habilidade do mesmo jeito. Tem gente que já sabe que não tem concentração nenhuma, já vai dar 1, já vai dar 0, não tem problema, você tem que saber que você tem que se desenvolver, tá? Qual é a nota que você dá aqui? Lá no programa a gente fez até um desafio desse aqui lá, um desafio de respiração, um desafio de meditação, concentração é uma coisa banalizada. E vocês viram, nossa, agora ele colocou concentração dentro do programa e faz diferença, tá bom, pessoal? Eu vou mostrar a última tela para vocês do programa, do evento, e vou fechar, tá bom? Eu comecei mais ou menos assim e fecho o dia assim. O desafio do profissional de processos é integrar aqui a competência, a habilidade e a atitude, fazer essa integração para que você aumente a sua caixa de ferramentas e consiga aumentar a sua força, seu poder, sua entrega, produtividade. Sempre pensando na clareza, na produtividade, eu falo sempre aqui, e no resultado, no desempenho. Tem que ter clareza, tem que ter produtividade, tem que ter desempenho, que é o resultado. Eu falei em todas as habilidades aqui, que é para fazer para aumentar resultado. Tá bom? É assim que eu fecho o dia de hoje. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso aqui. Você vai tentar, de certa forma, integrar, puxar, e o desafio aqui é a integração. Tá bom? Esse é o grande desafio do profissional de processo. Integrar competências, habilidades, combinar isso para ter o melhor resultado. Tá bom, pessoal? Eu vou fechar aqui o conteúdo de hoje com essas 7 habilidades. Espero que tenha sido bom para vocês esses resultados aqui. Eu gosto muito de falar sobre isso. Escrevam para mim aqui se gostaram ou não. Críticas também podem me mandar nos comentários. Não percam amanhã. Não percam amanhã. Vou falar de novo. Não percam amanhã. O dia 3 é o dia da atitude. Eu já vou chegar até mais intenso aqui amanhã para falar do dia 3, é a atitude, é a hora de mudar. Então não percam, tragam alguém, não percam por nada, que é um dia muito importante para nós, tá bom? Até amanhã, obrigado por enquanto, espero que tenha ajudado a melhorar, tá? Até mais!